Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. O meu nome é Milena Mendes Saraiva e o meu orientador é o professor Daniel Rufino Amaral. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Bom, para introduzir aqui, a gente vai falar um pouco sobre o quiabo. E o quiabo ele apresenta grande versatilidade na alimentação brasileira e ele também tem condições favoráveis para ser plantados aqui no Brasil. É uma planta que tem um porte arbustivo e ele é da família das malváceas. É, ele se adapta a regiões tropicais com temperaturas acima de 20 graus. Então, aonde ele foi implantado, que foi na minha universidade, ele tinha as temperaturas adequadas para se desenvolver. E eu vou mostrar isso melhor. A colheita dos frutos é do tipo cápsula, como mostra aqui nessa imagem. Ocorre entre 60 e 80 dias após o plantio. E eles são colhidos verdes. Bom, é, a gente traz aqui essa doença, né, que é o oídio. Ele é uma doença fúngica e ela apresenta incidência em épocas de clima seco com temperatura entre 25 e 29 graus. É uma doença que causa danos que podem prejudicar a produtividade do fruto, né, causando manchas brancas nessas folhas, que vai diminuir a atividade fotossintética, né? Que provavelmente vai acometer os frutos, né? Então a gente tem algumas medidas, e essas medidas são controle químico, né? Que tem diversos produtos químicos no mercado que são registrados, mas este trabalho tem o objetivo de tentar outras alternativas, como por exemplo produtos biológicos por base de rizobactérias. Bom, é, o controle químico, como eu falei anteriormente, é uma das medidas, né, que é capaz de prevenir a presença do contato do patógeno, porém, a gente tem alguns problemas. Quais seriam eles? A gente tem o uso incorreto, que muitas das vezes acontece, e a quantidade incorreta também, que pode prejudicar tanto as pessoas que forem aplicar, quanto as outras que, ao entrarem em contato, né, pode haver uma contaminação. Além de que o descarte dessas embalagens às vezes é muito feita da maneira incorreta, o que pode prejudicar ao ambiente também. Então a gente tem alguns problemas, além de fitossanitários, alguns problemas também ambientais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se vai trabalhar com produtos químicos. Então aí vem essa alternativa, que são produtos biológicos, a base de rizobactérias, porque no solo a gente tem a rizosfera. E a rizosfera, ela tem o solo, obviamente, mas tem micro-organismo lá. Que, esses micro-organismos que estão presentes, eles vão atuar como agentes de controle biológico desses fitopatógenos e vai promover o crescimento dessa planta, o qual, promovendo esse crescimento, ela vai se tornar mais forte, né, resistente, e vai fazer com que ela consiga superar essa doença. Então, aqui a gente tem essa ideia, né, e a gente traz esse projeto como avaliar o comportamento e eficiência desses três produtos biológicos, a qual a gente vai falar mais para frente, aplicados via solo, em comparação ao fungicida químico, né? Que no caso a gente usou o cúmulos para o controle da doença oídio causado pelo fungo Sphaerotheca fugilinea na cultura do quiabo. Bom, eu vou falar aqui como que esse experimento foi conduzido. Ele foi conduzido em uma casa de vegetação no IFTM Campus Uberaba e esse experimento ele foi realizado da seguinte forma: blocos casualizados ao acaso com 4 blocos cada. Então foram 4 fileiras, né, de blocos e cada parcela tinha 6 vasos, com 4 repetições. Então a gente tem a testemunha, que é uma planta que não tem nenhuma aplicação, as plantas que são tratamento 2 com fungicida, produto Bior-A, que é via solo, T4, que é o produto BioL, que é via solo, e o T5 produto BioM via solo.
Também a gente testou para via foliar também, aplicar nas folhas, mas isso é um trabalho de um outro colega. No meu caso foi de solo para verificar é, essa simbiose entre solo e planta. Então a gente tem o primeiro passo, que é a amostragem, preparação dos vasos, o plantio e a condução e o monitoramento da doença. Vou explicar mais para frente. Bom, aqui a gente tem uma análise de solo, então a gente retirou as amostras de 0 a 20. Logo que saiu a análise, a gente fez os cálculos para calagem e dessa forma a gente encontrou uma quantidade e essa quantidade ela foi aplicada. Antes disso, a gente peneirou o solo para que ele não tivesse nenhum torrão, né, que pudesse prejudicar o desenvolvimento das raízes. Então a gente peneirou esse solo, colocou ele nos vasos e colocou a quantidade de calcário. E aí esse calcário ele foi misturado dentro de um saco e passado pro vaso. Colocou-se a lona, irrigamos, né, o solo, colocamos uma lona por cima e deixamos por 30 dias. Depois disso, a gente adquiriu as mudas de um viveiro, e essas mudas é conhecida como chifre de veado, e a gente fez a adubação de plantio na cova, né? A gente furou o buraco, colocou na cova e colocou os adubos e depois plantamos e irrigamos. Aqui a gente tem uma imagem já com a muda transplantada e os vasos separados. Aí a cada parcela contendo 6 vasos. Aqui eu quis mostrar a questão da temperatura. Porque a gente, como eu falei anteriormente, o Oide ele gosta de uma época de clima seco, né? E de uma temperatura em torno de 20 a 29 graus, mais ou menos. Então, a gente pode ver que com o passar dos dias, as temperaturas médias, elas variam de 30 graus, de 25 a 29 graus, que é a temperatura, mais ou menos, que o oídio gosta, né, de estar ali, que é o ambiente propício para ele se propagar, né? Então, a gente utilizou um termoigrômetro na estufa e utilizou o método de Harry Greaves para quantificar as temperaturas diárias durante todo o desenvolvimento do TCC. Aqui a gente tem as plantas já desenvolvendo, né, o aparecimento do oídio nelas, que foi constatada pela temperatura e também pela visualização, né? E aqui a gente tem os 3 produtos que eu mencionei, e aqui no canto, bem no cantinho, a gente tem o fungicida já preparado. Eu, no caso, medi as plantas, né, para quantificar também a altura delas. Então, a gente tem altura, a gente tem peso, a gente tem temperatura quantificados. Temos também os métodos de avaliação de severidade, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui a gente tem uma flor de quiabo, o fruto do quiabo, propriamente dito, e aqui o experimento em si. Bom, os resultados. As avaliações de severidade foram realizadas observando a porcentagem da área foliar com sintomas a cada vaso, utilizando uma escala diagramática onde se atribuía valores de 0 a 100 na figura abaixo. Então, como que foi realizado? A gente aplicava os produtos, cada um com a sua parcela, o seu tratamento, e aí a gente fazia as avaliações semanalmente. Foram feitas 5 avaliações nesse experimento, e esses valores de 0 a 100 era baseado nessa imagem aqui, considerando essa avaliação da severidade, e era quantificado. Então, foram 5 avaliações, uma a cada semana. Para a avaliação de crescimento, como eu falei, eu pegava uma régua e media a altura dessas plantas, eu medi após a primeira aplicação e depois da última aplicação, então foi um total de 1 mês, mais ou menos, de diferença de altura. E também foram realizada a colheita e quantificados em cada parcela a quantidade de frutos que teve e o peso deles. Bom, os resultados eles foram aplicados no Excel e foram gerados no programa R. Optou-se por trabalhar com a área abaixo da curva de progresso da doença, porque ela quantifica o total de dias, né? Então,
não se considerou todas as avaliações, na verdade, juntou essas avaliações, e os dados foram submetidos ao teste Onion, Matthews, a 5% de significância, teste F, afirmando que os resultados são heterogêneos para a área abaixo da curva de progresso da doença. Então, a gente pode ver aqui, ó, nessa tabela, que a área abaixo da curva de progresso da doença obteve um CV muito alto. Então, tem uma alternativa que se chama transformação raio de X nessa metodologia, que ela consegue, como eu explico, diminuir a incidência diminuir a variância, para que esse teste ele tenha mais eficácia, no caso, significância. A gente pode ver que os valores, eles foram bem parecidos, ó, 39, 36, porém eles são heterogêneos. Bom, aqui a gente teve como base para essa avaliação, levou em consideração as médias. Os resultados das médias da área abaixo da curva de progresso foram bem semelhantes. Entretanto, aqui, ó, o tratamento 2, ele obteve a menor média, indicando o controle. E o tratamento 4, que é um biológico, também apresentou um baixo valor. Então, ele indica que pode ser um tipo de uma alternativa de um produto, né? Que vai indicar eficiência no controle do oídio, né? Em relação ao número de frutos, assim como a altura, a média entre eles estão bem próximos. Entretanto, os produtos biológicos tiveram menores médias de peso em gramas em comparação à ação do fungicida e das testemunhas. Então, a gente pode ver aqui, ó, que, por exemplo, o peso do T4, ele foi menor em comparação aos outros, e o número dos frutos também foi o menor, só que posso considerar que esses resultados foram bem homogêneos, não teve uma diferença tão grande. Assim como a altura também não foi tão influenciada, tendo que ser levada em consideração a questão mais do controle. Bom, esse foi o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer ao meu orientador por ter proposto essa ideia, que é uma alternativa, por ser mais sustentável, mais viável também para os pequenos produtores, porque a cultura do quiabo ela é produzida por pequenos produtores. Então, eu queria agradecer por esse desenvolvimento desse TCC, porque foi um TCC muito bonito de ser feito. Gostei muito de ter trabalhado em estufa, com os meus parceiros, com o meu orientador. Foi um TCC muito bonito, muito bem conduzido. Porém, existem essas questões de estatísticas, né, que devem ser levadas em consideração. E espero que esse projeto ele seja feito novamente, né, para que os resultados sejam mais interessantes. Desde já agradeço a atenção de todos e obrigada. Até mais.